Olá, que prazer, que alegria é poder participar com você do nosso Café e Fé. Esse programa ele tem como finalidade a proclamação, o anúncio, a pregação das boas novas do Evangelho, do Deus que se encarnou, que se fez carne e que veio salvar gente como eu, da maneira equivocada de ser gente, para que nós possamos viver para a glória de Deus, para as boas obras, para sermos instrumentos neste mundo. Nós estamos passando por um momento de mudança, agora já temos companheiros conosco, a gente poder compartilhar juntos, conversar a respeito deste Evangelho. E você está sempre sendo provocado por nós para ser um participante, para que você seja um parceiro nosso, tanto nas orações, no compartilhamento, na contribuição para a sustentabilidade do programa. E aí estão os links das nossas redes sociais na sua tela para que você consulte para conhecer mais o material e participar. A gente conta muito com a sua colaboração. Hoje eu vou estar mais uma vez com o Pedro, o nosso irmão querido, que faz parte do nosso grupo de comunhão, da nossa família espiritual, e vamos conversar um pouquinho sobre a necessidade do verdadeiro conhecimento daquele que nos satisfaz. Então, você espera um pouquinho e já nós estamos voltando. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. O Senhor Jesus estava naquele período final do seu ministério terreno e ele, depois de passar uma noite, parte daquela noite conversando com os seus discípulos e finalizando algumas informações, ele faz uma oração. E na sua oração, que é chamada de oração sacerdotal, há um momento que ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui ele colocou como tema o conhecimento de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto do conhecimento. Porque quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos crentes de Colossos, uma igreja que era uma mistura de judaísmo, de paganismo, gnosticismo, de toda aquela forma de religiosidade pagã, e aquela cultura, a igreja estava inserida naquilo. O apóstolo vai colocar alguns princípios para corrigir o rumo com que a cultura de fora começa a
influenciar o corpo de Cristo. E ele diz assim: por esta razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. O apóstolo Paulo nunca esteve em Colossos. Tudo indica que toda a informação que ele tinha era através do seu discípulo Epafrodito, que foi pastor da igreja de Colossos, e ele diz: mas desde o primeiro dia que eu ouvi da fé que vocês têm, eu não cesso de orar para que vocês cresçam no pleno conhecimento. Essa palavra aqui no grego é epignosis, um conhecimento cada vez maior, um conhecimento crescente. E nós precisamos de conhecer ao Senhor. Não é tanto um conhecimento do Senhor, mas é um conhecimento dele mesmo. Não é sobre ele, mas é um conhecimento... É um conhecimento de relacionamento, de intimidade. É isso aí, Pedro, que nós precisamos. Porque às vezes a gente fala: eu conheço fulano. Eu vou dizer para vocês um exemplo aqui. Eu sou do tempo do Pelé. Eu assisti Pelé jogar. Eu estive em partidas. Aliás, um dos jogos mais impressionantes que eu assisti foi Santos e Milan, em 1983, final lá no Maracanã. O Santos perdeu lá na Itália e estava jogando e estava perdendo lá no Maracanã, aquele jogo espetacular, 180 e tantas mil pessoas dentro do Maracanã. Eu estava lá e assisti o Pelé jogar, ele acabou até machucado. Eu conhecia muito do Pelé, mas eu conhecia Pelé? De modo nenhum. Eu sabia sobre Pelé, Sabia informações dele, apreciava muito ele jogar, mas eu não conhecia. Então, este conhecimento aqui é um conhecimento relacional, não é? Um conhecimento dele. de intimidade. De intimidade. Nós vemos até hoje, com todo esse estudo que nós temos da palavra, da teologia, até pessoas que se dizem doutores em divindade. Até nós temos que tomar cuidado com esses termos, né? Porque o conhecimento de Deus, ele é um conhecimento de intimidade, né? O Senhor considera aqueles que o conhecem verdadeiramente, aqueles que têm relacionamento com Ele. Até para aquela exortação que Ele faz para os falsos profetas, né? Que exorcizavam em seu nome, faziam milagres em seu nome, o que Ele diz para eles? Apartai-vos de mim, pois não vos conheço, né? Então isso é muito sério. Então às vezes nós temos informações, pessoas que têm informações a respeito da palavra de Deus, mas que não têm a vida de Cristo, não conhecem o Senhor de uma forma relacional. Então nós clamamos ao Senhor para que Ele nos revele qual é o verdadeiro conhecimento, o que é te conhecer verdadeiramente. Você sabe, tem uma historinha bem interessante. Houve em Londres uma espécie de apresentação de poetas, de recitadores, declamadores de poesia, e famosos estiveram lá declamando, e houve um dia em que dois foram recitar o Salmo 23, porque o Salmo 23 é um poema de Davi. E um expert declamou o Salmo 23 com a maestria, com a beleza, Boa a história. expressão da oratória e com aquela entonação de voz maravilhosa. Quando ele terminou, o teatro aplaudiu de pé. E logo depois veio um velho cristão, um homem já calejado,
foi recitar o Salmo 23. E quando ele terminou de recitar, não tinha um olho enxuto. Estava todo mundo emocionado, porque ele não falou uma palavra lá de fora, ele falou da intimidade cá de dentro. Uhum. O Senhor é o meu pastor. Amém. Nada eu tenho falta. Então, há essa coisa, a eloquência que empolga, é bonito, é lindo. Eu vou até contar mais uma historinha, né? Claro. Duas cantoras que eu conheci lá no Rio de Janeiro, duas cantoras do Teatro Municipal, dois expoentes, dois sopranos maravilhosos. E elas fizeram uma apresentação numa igreja onde eu frequentava, lá no Rio de Janeiro, e uma delas cantou um trecho uma ópera, não, foi do Oratório do Messias, de Handel. Ela cantou um trecho mais lindíssimo. E quando ela terminou de cantar, que não era, naquele tempo, não se fazia isso, não. O auditório levantou e bateu palmas. Tão lindo que foi. E depois a outra cantora, que estava com câncer e marcada por uma luta espiritual muito grande e que tinha uma voz também lindíssima, ela cantou um cântico, um hino simples. Campainhas estão a tocar, santos e anjos a cantar. Glória, glória em resplendor. E quando ela cantou aquilo que ela estava esperando, meu povo, você não sabe que coisa que deu. Ali todos nós choramos, porque é intimidade, conhecimento de intimidade e conhecimento de academicismo, conhecimento de teologia e conhecimento de relacionamento. São duas coisas diferentes. E ouvindo esses exemplos, essas histórias que o senhor falou aqui, a gente pode observar que quando algo é do Senhor, quando ele procede realmente do Espírito Santo, ele não vem para exaltar o ser humano, ele não vem para exaltar o nosso ego, o nosso orgulho, mas o papel do Espírito Santo sempre foi apontar para a pessoa e para a obra de Cristo, e nós vemos isso claro nas Escrituras, né? Então, muitas vezes a pessoa tem uma eloquência, uma boa oratória, ela recebe aplausos, mas isso não quer dizer que vem do Senhor, né? Então, e por um outro lado, às vezes a pessoa ela tem uma oratória ruim. A gente ouve a história, por exemplo, de Jonathan Edwards, que os sermões dele impactavam, porém ele não tinha uma boa oratória. Muitas vezes ele lia os sermões, mas a palavra e a vida dele eram vivas, né? E isso impactava as pessoas de uma forma genuína. Então, o conhecimento de Deus, ele é um conhecimento relacional, né? Então, o Senhor nos chama a nós sairmos apenas de informações teológicas e nós irmos para realmente a prática cristã, o relacionamento com o Senhor, para que Ele verdadeiramente nos conheça. Eu conto essas historinhas porque às vezes as pessoas conseguem fixar. Mas eu me lembro de um episódio que é narrado e quando o Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física lá em Estocolmo, depois ele voltou para os Estados Unidos, onde ele estava morando, e ele desceu no pier do cais lá em Nova York e estavam os repórteres da época esperando por ele. Quando ele desceu, correu todo mundo para fazer a entrevista, fazer as perguntas e tal. E a mulher, a senhora Einstein, estava ali do lado com a sua bolsinha esperando por ele. Depois de algumas perguntas, um repórter chegou e perguntou para ela: a senhora conhece a lei da relatividade do seu marido? E ela, muito elegantemente, disse: não, eu só conheço o Dr. Einstein.
Ela desmontou o cara. O que que me interessa conhecer certas coisas? Eu conheço a ele, eu vivo com ele, eu tenho um relacionamento com ele. Muitas vezes, às vezes, a gente vê muita gente que, conheço a lei. Ótimo! Mas olha, eu quero dizer uma coisa, o conhecimento da lei, ela vai lhe ajudar para conhecer o pecado. Sim. Olha o que diz o apóstolo Paulo: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o conhecimento do pecado. E vai ser ótimo esse conhecimento, sabe por quê? Porque a lei vai me enviar para Cristo. Ela vai ser aio para me levar a Cristo. E lá eu vou ser salvo, em Cristo Jesus. Acho que, olhando para esse texto, nós podemos observar que o primeiro conhecimento que o Senhor nos leva à tona é o nosso próprio conhecimento. É. Quando nós entendemos que nós somos pecadores terríveis diante da lei de Deus, diante de um Deus santo e justo, aí sim, pela graça dele, nós somos levados a correr para Cristo, porque é nele que nós encontramos a salvação e a redenção. E nós vemos também que o papel do Espírito Santo, tudo que é do Senhor, ele não harmoniza com o humanismo, né? E nós conhecermos ao Senhor só de um conhecimento falso, só de informações teológicas, apenas com essas coisas, isso, se a gente for olhar a fundo, isso sempre está relacionado ao humanismo, porque é uma Certamente. forma onde nós queremos ser exaltados, ter o aplauso das pessoas, sermos elogiados. Então, que o Senhor realmente ele sonde nossos corações, e nós não estamos dizendo aqui, né, pastor, que o conhecimento da palavra de Deus, da teologia, ele não pode ser muito benéfico e muito bom, mas com a vida de Cristo e com o foco correto na pessoa e obra do nosso Salvador. Conhecendo a Ele, podemos conhecer mais intimamente também a sua palavra. Nós vamos ter uma paradinha e já já a gente volta. Se você já perdeu algum desses programas, nós queremos incentivá-los a procurar no YouTube. Eles estão aí. Nós temos falado aqui sobre essa relação da graça, das boas obras e também agora sobre o conhecimento da verdade, o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Ele disse lá em João 8:32, vocês conhecendo a verdade vai libertar vocês. Amém. A verdade não é um sistema filosófico, ainda que seja lógica, a lógica de Deus, a verdade é uma encarnação, é uma pessoa. Jesus é a verdade. A palavra de Deus, a palavra encarnada, é a verdade. E a Bíblia é a verdade. E Paulo vai dizer a Tito, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Não é uma verdade que ensoberbece a pessoa. Não é uma verdade que leva o sujeito à situação de altivez, de ser um doutor, um dono, um presunçoso, mas a verdade que está impregnada na piedade. A piedade é o oposto da impiedade.
A impiedade é a arrogância do coração humano. A piedade é a dependência da humildade de Cristo. Então, este é o conhecimento que vai dar sentido à nossa vida. E quando nós observamos, pastor, que existe esse contraste entre o verdadeiro conhecimento e a altivez, o orgulho, nós observamos, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses, ele diz assim, a partir do versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, o verdadeiro conhecimento nos leva ao contrário da altivez, do orgulho e da exaltação própria, que é considerar tudo que nós conhecemos antes de Cristo como perda, como refúgio, para nós sermos achados nele e nos conformando em sua morte e em sua ressurreição. Ô Pedro, isso aqui é fundamental. Porque Paulo, ele era um pós-doctor. Fariseu do mais alto escalão. Ele estava no nível mais elevado do conhecimento da época. Ele era um doutor, eu até diria assim, na forma de conhecimento francês, ele era um agrégé, que é o top do conhecimento da Universidade de Sorbonne. Ele era o top do top. Mas ele diz que considerou tudo como refúgio. E a palavra ali é alguma coisa muito sórdida, muito suja. Esterco, né? Algumas traduções trazem... É pior do que esterco, Pior que porque o esterco ele aduba. Mas aquilo ali boa. é refúgio imprestável. Coisa que não serve para nada. Para nada. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E ele vai mostrar o ápice desse conhecimento revelado na cruz. E ele até vai dizer em Coríntios que se os poderosos deste mundo soubessem o significado da crucificação de Cristo, jamais teriam crucificado, porque eles sabem que aqui está a grandeza do conhecimento, que é quando Deus, na sua graça, fez um pacote de libertação. Não só o filho dele ia morrer, mas ele ia levar com ele todo aquele que cresce nele a morrer juntamente com ele. Aquilo era um pacote que esvazia a gente e enche a gente. Esvazia de nós mesmos e enche da suficiência do conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso não é bom demais? É maravilhoso. Eu até gostaria que se o pastor pudesse comentar, olhando para esse texto de Colossenses, eu lembrei daquele texto de Tiago, que mostra a diferença entre o conhecimento, a sabedoria terrena, e o conhecimento e a sabedoria do alto. Eu gostaria de ler 5 versículos aqui, pastor. 5 Por favor, versículos. Leia mesmo. Se eu não me engano, é do 13 ao 18 aqui. Tiago, capítulo 3. A palavra diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, a verdadeira, o conhecimento de Deus, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Não para os que se promovem, mas os que
promovem a paz. Então existe esse contraste, o conhecimento humano que leva à inveja, carnalidade, inveja facciosa, disputas humanas, e a sabedoria do alto que leva para a pureza, que é o próprio Senhor Jesus, né, pastor? Não tenha dúvida. O apóstolo Paulo até vai fazer um contraponto desse tipo. Ele diz que o conhecimento, ele incha, ele entomece, ele ensoberbece a cabeça daquele que acha que conhece. Porque, como dizia Sócrates, a única coisa que eu sei é que nada sei. Mas aquele que acha que conhece, a cabeça dele fica uma cabeça de monstro. E esse conhecimento que ensoberbece é diferente do amor que edifica. O amor, ele trata diferentemente daquilo que nós achamos que é prioridade. E muitas pessoas são ensoberbecidas, achando que eu sei mais teologia do que você. Então, isso estraga a sua postura. Nós temos que responder à razão da esperança que está em nós, mas responder com mansidão e não com essa atitude Soberba, né? de soberba. O conhecimento nos faz frutíferos. Eu gosto muito de Pedro diz aqui, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Amém. Aí faz sentido esse conhecimento que vai chegar no ponto do amor, o amor que edifica. A grande crise que a igreja está vivendo hoje, segundo Jesus, ele disse, olha, que no fim dos tempos o amor iria se esfriar de quase todos. E eu posso constatar hoje uma era glacial no seio da igreja. As pessoas estão competindo, que ele mostrando aqui, Tiago, né? Uhum. A sabedoria desse mundo. Facções, divisões. Divisões, facções, ensoberbecimento. É terrível isso, Pedro. Então, acho que a palavra nos encoraja, tanto no texto de Colossenses, Pedro e também de Tiago, para nós, quando nós estivermos lidando com o conhecimento, nós colocarmos esse conhecimento num crivo, né? É um conhecimento do Senhor? Se é um conhecimento do Senhor, ele é pacífico, indulgente, tratável, pleno de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem máscara, sem fingimentos, né? Então esse é o conhecimento do Senhor, aquele que nos tira de nós tudo que era de nós antes da cruz, né? É verdade. Eu só vou terminar aqui com uma questão. O apóstolo Paulo, quando ele vai tentar explicar algumas coisas do conhecimento da eleição, da seleção de Deus, ele chegou a um ponto que ele disse, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus caminhos, quão inescrutáveis. E ele diz, quem, pois, o conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que Deus lhe dê este conhecimento pessoal do Senhor Jesus. E fica aqui nosso abraço, aquele abraço velho de coração para coração. Até a próxima. Amém.